Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo já sabe, né? Se inscreve aqui embaixo, já deixa aquele like para fortalecer. Hoje, quinta-feira, tem bastante novidade sobre o nosso Corinthians. Vou falar sobre a vitória de ontem, muito importante, 3 pontos aí na tabela, dando aquele alívio para a equipe do Corinthians. Também vou falar sobre o fato aí que parou o futebol mundial, a morte do Diego Armando Maradona. O Fábio Santos falou sobre quando ele saiu do Corinthians e agora esse novo retorno dele, deu uma declaração aí muito interessante. O STJD vai julgar o Cássio e também o Bruno Mendes pelas expulsões dos jogadores. E o Balbuena, olha, tá negociando com outro clube brasileiro, hein, família? Então, pode rodar a vinheta, editor. Salve o Corinthians! Bom, o Corinthians venceu aí o Coritiba por 1-0, alcançou a 9ª colocação do campeonato, mas a gente tem já 23 partidas e muitos clubes com 22 jogos e alguns até com 21. Então tem que esperar, vai demorar para igualar todos os jogos e a gente saber a real colocação do Corinthians no campeonato. Mas de qualquer forma, foi uma vitória muito importante, que dá uma distância pra gente da zona do rebaixamento e uma confiança também pra equipe seguir trabalhando. Falei bastante sobre o jogo no vídeo aí de ontem, o pós-jogo que eu sempre faço. Quem quiser conferir mais detalhes, só entrar aí no canal John do Timão, já estão aí, né? E conferir o vídeo do pós-jogo. Fechou, família? E agora falando sobre a morte do Maradona, infelizmente um ídolo do futebol mundial, perdeu a vida ontem, né, numa parada cardiorrespiratória. Deixou aí muitos fãs da Argentina, do Boca Juniors, Napoli e de todo o futebol. Quem gosta do futebol, inevitavelmente gosta do Maradona, principalmente aí a parte dele dentro de campo. Se envolveu em diversas polêmicas fora de campo, mas aí é uma questão pessoal dele. Tinha a parte da dependência química, mas dentro de campo ali o cara era fora de série. Campeão do mundo com a Argentina, diversos títulos aí por onde passou, e ele sempre deixou sua marca, um jogador aí de muita carisma. E aí o Corinthians deixou aí uma homenagem para ele nas redes sociais e também no telão da Arena Corinthians. Tem a imagem aí para vocês, deixou aí o rosto do Maradona com a camisa da Argentina. Teve vários episódios aí do Maradona com o Corinthians. Quando a gente foi jogar Libertadores em 2006, o Maradona recebeu a nossa equipe, que tinha o Tevez, o Mascherano no elenco, tem uma foto emblemática. O próprio Maradona com o Rivelino fazendo uma troca de camisetas. E até um fato inusitado, em 93, né, um pouco antes da Copa de 94, o Band Esporte Clube entrevistou o Maradona e perguntou se ele aceitaria jogar no Corinthians. E a resposta foi a seguinte: se o pessoal do Corinthians me chamar para jogar, por que não? Então aí o Corinthians, não sei o que se passava na época, acabou, né, perdendo a chance de contratar o Maradona. Não sei se ele aceitaria a proposta. A gente lembra que ele jogava no News Old Boys na época, né, em 93, depois ficou sem clube em janeiro aí de 94, até depois retornar em 95 ao Boca Juniors. Por causa aí que ele pegou a punição por doping, diversos fatores aí, mas eu quero deixar aqui a homenagem no canal para o Maradona, que pra mim é um ídolo do futebol. E aí, rapaziada, vocês gostavam do Maradona ou não? Deixando a rivalidade aí de lado entre Brasil e Argentina, admiravam o craque aí ou não? É o Pelé mesmo, é o melhor, pra mim é o Pelé sem dúvidas, mas o Maradona tem seu posto aí como craque do futebol. E agora falando sobre o Fábio Santos, ele deu uma entrevista muito interessante, na minha opinião, sobre quando ele saiu do Corinthians, o momento que ele teve fora, jogou no Cruz Azul do México, no Atlético Mineiro e agora retornou ao Corinthians. As pessoas mais próximas sabem que por mim eu não tinha saído em 2015. Não teve um dia da minha vida, desde que fui para o México e mesmo no Atlético Mineiro, que eu não pensei em retornar para o Corinthians. E aí ele falou, quando recebeu o convite para jogar no Corinthians, ele falou que ele queria voltar, e o pessoal falava: você é maluco? A gente está brigando pelo título. Você vai para lá, onde estão brigando contra o rebaixamento? É difícil explicar para quem nunca viveu o que é Corinthians.
estava conversando com outras equipes para um tempo maior de contrato. Contudo, a gente sabe, ele fechou aqui com o Corinthians, teve outras propostas de outros clubes que não foi revelada, mas aí ele falou ainda o seguinte: muita gente falou que não estavam pagando o salário aqui, mas eu respondi, não estou pedindo dinheiro, só me coloca lá dentro e depois a gente vê lá na frente. E o resultado a gente tá vendo aí, ó. Um cara que, quando esteve em campo, o Corinthians não perdeu, certo? Fábio Santos em campo, o Corinthians não perdeu, e aí ele fez o gol de empate contra o Atlético Goianiense de pênalti e o gol da vitória de ontem contra o Coritiba. Um jogador que vem mantendo uma regularidade enorme, tá sendo exemplo dentro de campo com a camisa do Corinthians. Eu não achava que ele ia atuar nesse nível, mas o Fábio Santos está me surpreendendo, e aí a todos os corintianos dando muitas felicidades. E aí, rapaziada, o que acharam dessas declarações do Fábio Santos? Mostrou que realmente sabe o que é Corinthians, e aí vem honrando o nosso manto alvinegro. Agora falando sobre o STJD, eles vão julgar essa semana o Cássio pela expulsão contra o Ceará. A gente lembra lá o episódio, ele foi expulso depois da partida, que ele foi reclamar com o Daronco, acabou até xingando o Daronco, isso tudo foi pra súmula. Agora o STJD vai julgar por ofender alguém em sua honra, por fato relacionado diretamente ao desporto. A pena é de 1 a 6 partidas. Já o Bruno Mendes foi expulso contra o Atlético Paranaense, naquele lance lá que ele subiu, deu a cotovelada no jogador do Atlético e vai ser julgado pelo artigo 254, que é praticar jogada violenta. A pena também é de 1 a 6 jogos. Bom, aí pra mim já é o STJD querendo inventar. No lance do Bruno Mendes, tudo bem, é um lance de agressão, sempre tem um julgamento, ele já cumpriu a suspensão automática de um jogo, então se for julgado por um só jogo, beleza, já cumpriu. No caso, a mesma situação, foi ali uma discussão com o Daronco, o STJD vai julgar isso. Mas o árbitro de ontem do jogo de São Paulo, que foi o mesmo daquele jogo entre Corinthians e América Mineiro, certo? O mesmo, ele apitou o reinício do jogo e aí depois parou. Não, pera aí, o VAR tá falando de novo. Ele tinha dado o gol do São Paulo, o Ceará saiu com a bola, ele foi e parou o jogo. Totalmente contra o protocolo. O mesmo árbitro que deu aquele pênalti lá, do Lucas Piton com o braço pra trás, correndo, olhando pra frente aqui, a bola pegou nas costas dele, bateu na mão, ele deu pênalti. E aí, STJD, CBF, ninguém vai punir o cara? Não tem punição pra ele por isso? É só pra jogador? Eu queria entender o que vocês estão fazendo nesse meio tempo, porque a gente não vê melhora nenhuma. Todos os clubes do campeonato têm reclamação contra a arbitragem. Então fica complicado, né? E aí, vamos aguardar esse julgamento aí para ver qual vai ser a punição, tanto pro Cássio quanto pro Bruno Mendes. Mas aí, rapaziada, qual que é a opinião de vocês sobre toda essa situação aí envolvendo os jogadores do Corinthians? Antes da última notícia, rapidinho, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo, já deixa o like para fortalecer. Quem quiser trocar uma resenha no Instagram, só dar um salve lá, @JohnDoTimão. E lembrando, rapaziada, hoje às 7 da noite, no portal Esporte News Mundo, eu estarei, junto com a equipe lá, setorista do Corinthians, entrevistando o Augusto Melo, candidato aí à presidência do Corinthians. Tá o flyer pra vocês, vou divulgar lá no Instagram também. Quem puder aí comentar lá, vim pelo John do Timão, fazer alguma pergunta, vai estar aberto ao público aí. Quem quiser tirar alguma dúvida com o candidato, vai estar aparecendo lá na tela. Fechou, família? Conto com a presença de vocês. E agora, a última notícia é sobre o Balbuena. Eu falei essa semana aí que ele deu uma declaração que no Brasil só jogaria no Corinthians. Mas agora ele virou pauta na equipe do Flamengo. A gente lembra que o contrato dele acaba na metade do ano que vem, então em janeiro ele já pode assinar um pré-contrato. O Flamengo vem tendo muitas dificuldades com os zagueiros. Léo Pereira não vai bem, Gustavo Henrique, os zagueiros da base também não engrenam, então o Balbuena foi visto como um bom nome para a equipe flamenguista. Então já deixem aberto aí
para janeiro uma breve disputa entre o Corinthians e o próprio Flamengo. Apesar do Corinthians ter contratado o Germerson recentemente, o Balbuena é sempre visto com bons olhos. Ainda mais se for de graça, né? Assinar um pré-contrato é tudo que o Corinthians quer. Não pagar nada e contratar o Balbuena, perfeito para nossa equipe. Um jogador que tem identidade com o nosso clube. E, mano, a gente sabe que joga muito. Mas, como a gente sabe aí que o clube do Flamengo também tem muito dinheiro, sempre vem forte nas janelas de transferências, então é bom o Corinthians abrir o olho, já fechar o contato aí com o Balbuena, caso ele retorne realmente ao Brasil, que ele feche com o nosso Coringão. Mas aí, rapaziada, o que vocês acham dessa sondagem aí do Flamengo em cima do Balbuena? Comente aí a opinião de vocês que eu vou dar uma olhada, hein? Por hoje é isso, família. Hoje, não se esqueçam, estarei na live lá no portal Esporte News Mundo, na entrevista com Augusto Melo. E amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!